Fala, futuros aprovados, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Deluco e hoje eu trouxe uma aula voltada para quem vai fazer concurso do Instituto Verbena. Então, se você vai fazer prova nessa banca, fica de olho nessa aula que eu sondei as últimas provas, as últimas questões de raciocínio lógico matemático. Tenho certeza que com essa aula você vai gabaritar aí na sua prova, beleza? A banca não tem inovado muito, então eu vou trazer aqui quais são os principais tópicos do edital e como que isso é cobrado nas questões. Vamos lá? Na tela! Bom, o primeiro aspecto mais importante é entender o que o edital traz como conteúdo de raciocínio lógico matemático. Eu já vou citar para vocês que tanto para nível médio como nível superior, eles fizeram Ctrl+C, Ctrl+V do conteúdo, beleza? O que é importante aqui, professor? Gente, proposições lógicas. Proposição lógica com certeza vai cair na sua prova, você precisa entender o que é. Tabela verdade, hoje a gente vai aprender como que a gente monta essa tabela verdade e logicamente entender o que é uma tautologia, uma contradição e uma contingência, ok? O que é importante também? Saber fazer as negações. Ele vai trazer uma frase para você e você conseguir negar essa frase dentro do raciocínio lógico. Conjuntos numéricos, importantíssimo também. Compreender as diferenças de média, moda e mediana. Eles cobraram no último concurso que teve para específico e com certeza vai cobrar nesse para pedagogo. E outro aspecto importante é que regra de 3 e porcentagem muitas vezes eles cobram na mesma questão. Ficar atento a isso. E também juros simples e composto. Beleza? Vamos lá. Aqui eu trouxe uma definição para você sobre o que é proposição lógica. Dentro do raciocínio lógico eu tenho uma coisa chamada proposição lógica, que é uma frase declarativa que pode ser classificada como verdadeiro ou como falso. Então, quando você lê uma frase que você pode atribuir um valor para ela sendo verdadeiro ou falso, ela é considerada uma proposição lógica. Vamos dar uma olhada aqui nos exemplos. Na frase, o Brasil é o menor país da América do Sul. Eu consigo dizer se isso é verdadeiro ou é falso? Consigo. Eu sei que essa afirmação aqui está incorreta, logo ela é falsa. Se eu consigo atribuir um valor para ela, ela é considerada uma proposição lógica. Uma proposição lógica com um valor falso. Beleza? 2 mais 7 igual a 9. Consigo atribuir se isso é verdadeiro ou é falso? Consigo. Ah, professor, isso aqui é verdadeiro. Logo, se eu consigo dizer que é verdadeiro, é porque ela é considerada uma proposição lógica. Agora, se eu falo 11 é um número ímpar, isso aqui também é verdade. Logo, isso aqui é uma proposição lógica. Quando eu digo que todo triângulo possui 4 lados, isso é uma afirmação incorreta. Então, eu consigo atribuir um valor lógico para ela, de falso. Então, ela também é considerada uma proposição lógica. Agora, na seguinte frase, Kaká ganhou a bola de ouro em 2007. Olha só, vamos supor que você não saiba dessa informação. Professor, não sei. Então, isso aqui não é considerado uma proposição lógica? Atenção, porque ainda que você não saiba dessa informação, se você for lá no Google e pesquisar, você descobre, no Google descobre. Então, aqui você tem como saber o valor dela. No caso aqui é verdadeiro. Agora que você compreendeu o que é uma proposição lógica, vamos entender também o que não é uma proposição lógica. Bom, importante aqui, sentenças exclamativas, interrogativas, imperativas e abertas não são consideradas proposições lógicas. Vamos ver os exemplos? Nossa, meu Deus, isso aqui é uma sentença aqui, uma sentença exclamativa. Então, isso aqui não é uma proposição lógica, é uma sentença exclamativa, porque não tem como falar, a pessoa vai falar, meu Deus, eu vou falar verdadeiro. Então, não tem como atribuir verdadeiro ou falso para essa sentença aqui, beleza? Quando eu utilizo a sentença, você já viajou para os Estados Unidos? É uma pergunta. Você não vai responder falso. Entende? Não dá para atribuir porque ela é uma sentença interrogativa. Logo, também não é uma proposição lógica. Agora, frases imperativas, aquelas frases que dão comando. Não minta para mim. Pegue isso do chão. Resolva os problemas. Essas sentenças também não são consideradas proposição lógicas. Outra aqui, ela é a garota mais bonita da escola. Aqui é problemático, porque em relação a quê? Essa boniteza. Porque o meu conceito de beleza pode ser diferente de outra pessoa. Então aqui, uma sentença que eu não posso atribuir valor verdadeiro ou falso. Beleza? Aqui, x mais 20 igual a 30. Não tem como atribuir se é verdadeiro ou falso. Eu preciso saber qual é o valor desse x para eu afirmar se é verdadeiro ou falso. Beleza?
Bom, um aspecto extremamente importante para raciocínio lógico é compreender os conectivos lógicos. E aqui nós temos 5 principais. Quais são eles? A conjunção, a disjunção exclusiva, a condicional e a bicondicional. Cada um traz uma nomenclatura diferente. Então a conjunção eu vou ler como E. Esse aqui é o símbolo da conjunção, beleza? Como um circunflexo. E ela diz que será verdadeira se todas forem verdadeiras. Então vamos supor que eu tenha lá uma proposição que está o seguinte, vamos lá, tem uma P, Q, e aí ela diz que será verdadeira se todas forem verdadeiras. Então, se aqui for verdadeira e aqui for verdadeira, aqui também vai dar verdadeira. Isso aqui, no caso, é a conjunção, beleza? Na disjunção, já traz o quê? O ou, já é o circunflexo para cima. E ela diz que será verdadeira se pelo menos uma for verdadeira. Pelo menos uma. Então, ainda que tenha bem assim, o F, ó, se tem pelo menos uma verdadeira, vai dar verdadeira. Beleza? Na disjunção exclusiva, será verdadeira se uma das partes for F e a outra verdadeira. Então, olha só. Eu tenho aqui diferente. Agora, eu preciso que uma seja verdadeira e a outra seja falsa para que dê verdadeira. Ou vice-versa, vamos supor que a falsa está aqui, ó, no primeiro e a verdadeira no segundo, também vai dar verdadeira, beleza? Na condicional, a condicional, ó, né, essa aqui já foi, condicional, essa aqui você pode ficar tranquilo que ela não cai não, ela despenca, tá? Se então, isso aqui está em quase todas as provas da verbena, só será falso se o antecessor for verdadeiro e o sucessor for falso. Então, olha só, qual a sequência que eu preciso aqui, ó? Que o antecessor seja verdadeiro e o sucessor seja falso, para dar falso. Beleza? E por fim, a bicondicional. Ela será verdadeira quando todas forem iguais. Então, vamos supor que eu tenha aqui verdadeiro, dá verdadeiro. Então, se eu tenho falso, que é igual, ó, também vai dar verdadeiro. Professor, não entendi nada. Vamos dar uma olhada na tabela verdade, que lá você vai compreender melhor. Então vamos ver como esses conectivos se comportam na tabela verdade. Bom, você vai ter que decorar isso que está na tela. Você vai montar a sua tabela começando pelo que, o que e esses valores abaixo. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso e verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Vamos iniciar aqui pelo conectivo E. O que o conectivo diz? Ele diz que será verdade se uma e a outra forem verdade. Então aqui vai dar verdade. Aqui uma e a outra são verdades? Não. Então aqui vai dar falso, aqui também será falso. E aqui também será falso. Só é verdadeiro quando uma e a outra forem verdades. E no conectivo OU, o que ele diz pra gente? Ele diz que será verdade se uma ou a outra forem verdade. Então, aqui acontece, ó. Pelo menos uma tem que ser verdade. Aqui, ó, também, pelo menos uma. Aqui também, aqui não ocorre. Beleza? E no conectivo se, então, o que o se, então, diz pra gente? Que será falso quando o antecessor for verdadeiro e o seu sucessor for falso. Então, aqui vai dar falso. Como só ocorre nesse caso, os demais será o quê? Verdadeiro. E, por fim, eu tenho o conectivo se, somente se. O que ele diz para a gente? Ele diz que será verdade quando todas forem iguais. Então, aqui vai ser verdade e aqui também vai ser verdade. Os demais serão falsos. E aí, o que acontece? Quando você fizer lá, e vamos supor que o resultado deu V, 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 isso aqui é chamado de tautologia, beleza? Se você fez e deu tudo F, todas são falsas, isso aqui você vai chamar de contradição. E se aconteceu isso aqui, ó, deu verdadeiro e falso de forma misturada, você chama de contingência. Beleza? Vamos ver como que eles cobram isso nas provas. 2026, Prefeitura de Valparaíso. Considere as proposições lógicas P e Q. A proposição composta P então Q ou Q então P é classificada como? E ele coloca as alternativas ali. De cara aqui uma questãozinha de quê? Raciocínio lógico. Vamos ver aqui como que a gente inicia a nossa resolução. A gente vai iniciar montando a nossa tabela verdade. E eu coloco aqueles valores que eu acabei de falar. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. O professor tem que decorar isso? Tem que decorar isso. Beleza? Porque assim você começa a desenvolver a sua questão. Ok? Então, vamos para a primeira parte, que é o quê?
É o P, então o quê? O que que diz esse conectivo mesmo, que eu acabei de falar? Que será falso quando o antecessor for verdadeiro e o seu sucessor for falso. Então, será falso quando o antecessor é verdadeiro e o seu sucessor é falso, que é esse caso aqui. Os demais será o quê? Verdadeiro. Muito bem. Agora eu vou para a próxima parte, que é o que, então, P. É a mesma coisa, só que o contrário. Agora vai do que para o P. Então, olha, daqui para lá. O conectivo diz o quê? Será falso quando o antecessor for verdadeiro, aí agora já é aqui, e o seu sucessor for falso. Será falso nesses casos. Então, aqui vai ser falso. Opa. E os demais, verdadeiro. Beleza. É isso que ele quer? Ainda não. Agora, ele quer que eu faça o quê? O ou. Eu junte P, então, que, ou que, então, P. Como que eu vou solucionar essa questão? O que que diz esse conectivo aqui, gente? Será verdadeiro quando um ou o outro for verdadeiro. Então, nesse aqui, tem verdadeiro? Tem os dois. Esse aqui tem verdadeiro? Tem o segundo. Esse aqui, o primeiro e o último, os dois são verdadeiros. Logo, eu tenho aqui uma tautologia. Todos são verdadeiros. Vamos lá, questão de número 2, também Prefeitura do Valparaíso. Que conteúdo é esse? Raciocínio lógico. Professor, é a mesma questão, não é? Tem que ficar muito atento aos conectivos. Aqui ele usa o e não o ou, como foi a questão de número 1. Então, a gente inicia montando aqui nossa tabela verdade. P, Q. Beleza? O P, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Boa. Então, iniciando por P, então o quê? O que que diz esse conectivo mesmo? Que a gente acabou de ver. Que será falso quando o antecessor for verdadeiro e seu sucessor for falso. Aqui vai ser falso. E os demais, verdadeiro. Muito bem. Agora eu vou fazer que, então, P. Aqui, ó. Será falso quando o antecessor for verdadeiro e o sucessor for falso. Aqui vai ser falso. E os demais, verdadeiro. Muito bem. Agora eu vou mudar o conectivo. Agora onde muda a questão, onde diferencia da questão número 1. P, então, que. E, que, então, P. Olha o conectivo ali mudando. E o que que diz esse conectivo aqui, gente? Esse aqui, ó. Que será verdadeiro se um e o outro for verdadeiro. Isso acontece aqui? Acontece, verdadeiro. Acontece aqui? Não, então é falso. Acontece aqui? Não, então é falso. Acontece aqui? Acontece. Logo, isso aqui é o quê? É uma contingência. Nem todos os são verdadeiros e nem todos são falsos. Então, como está misturado, eu chamo de contingência. Professor, e se dessem todos falsos? Aí seria uma contradição. Se fossem todos verdadeiros, como a questão número 1, tautologia. Como tem tanto verdadeiro como falso, eu chamo de contingência. Gabarito letra A. Questão de número 3, vamos lá. Seja a proposição composta se chove, então a aula é cancelada, a negação logicamente equivalente dessa proposição é... Olha só, qual o conectivo que ele está usando aqui? Ó? O se então. O se então. A negação do se então, você vai decorar o seguinte. O mnemônico mané. Ou seja, mantém a primeira afirmação e nega a segunda afirmação. Beleza? Então, qual é a primeira afirmação? A primeira afirmação é que chove. Então, chove. E qual é a segunda afirmação? A aula é cancelada. Então, a gente vai negar a segunda. A aula não é cancelada. Em qual alternativa eu tenho falando exatamente isso? Que chove e que a aula não é cancelada. Vamos ler? Letra A, chove e a aula é cancelada. Opa, ele não negou a segunda, ó. Então, tá errado. Letra B, não chove. Olha só, ele está negando a primeira. A gente nega qual? A gente nega a segunda. Então, tá errado. Letra C, chove, ok. E a aula não é cancelada, ok. Manteve a primeira e negou a segunda. Gabarito letra C. O que eu acho que ele pode cobrar na prova do Valparaíso? Utilizando os conectivos ou e o e. O que acontece? A negação do ou é o e a negação do e é o ou. Como assim, professor? Vamos supor na frase: Ana comprou pão
e Pedro ovos, qual a negação dessa afirmação? Eu vou manter as duas frases e vou mudar apenas o conectivo. No lugar do e, eu vou colocar o ou, beleza? Ou vamos supor que lá na minha frase original era ou. A negação do ou vai ser o quê? E. Ana comprou pão ou Pedro comprou ovos? A negação vai ser Ana comprou pão e Pedro comprou ovos. Beleza? Anota aí minha dica para a prova. Questão de número 4. Qual a negação da afirmação? Se ela é anapolina, então é goiana. É alternativas aí A, B e C, né? Questão de 2024, Câmara de Anápolis. Então, vamos lá. Como o conectivo é se, então, a negação é o quê? É o mnemônico mané. Ele diz que mantém a primeira afirmação e nega a segunda afirmação. Qual é a primeira afirmação? Que ela é anapolina. Então, é anapolina. Essa é a minha primeira afirmação. E eu tenho que negar a segunda, que é goiana. Então, eu vou colocar não é goiana. Que alternativa eu tenho falando que ela é anapolina e que não é goiana? Vamos lá, letra A. Ela é anapolina, ok. Ela não é goiana, ok. Manteve a primeira e negou a segunda, gabarito letra A. Vamos ver por que as outras são incorretas? Ela é anapolina ou... Nada a ver, conectivo errado. Letra C. Ela não é anapolina. Opa, ela negou a primeira afirmação e a gente nega qual? A segunda. Letra D, a mesma coisa. Ela negou a primeira afirmação. Beleza? Por isso, gabarito letra A. Questão número 5 diz o seguinte, também do Valparaíso. Sejam os conjuntos A, x pertencente aos naturais, tal que x é menor que 6, e B, composto pelos elementos 2, 4, 6 e 8. O conjunto A interseção B é... Professor, não entendi nada. Primeiramente, pessoal, o que ele está cobrando de você aqui é um conteúdo muito comum, que ele já diz na própria enunciado, que é o conteúdo de conjuntos. Beleza? Tem que saber conjuntos. E aí, eu tenho que aprender também a ler essa parte aqui que está entre chaves. Ele diz que x, que são os números pertencentes ao conjunto A, x pertence aos naturais. Quem são os naturais, gente? São os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Esses são os números naturais. Só que ele me falou que o x, que são esses números aqui que estão dentro do conjunto A, x é menor que o que? 6. Ou seja, o conjunto A é composto pelos elementos do conjunto natural que são menores que 6. Quais são os números menores que 6 aqui? Agora eu posso formar o conjunto. Olha lá. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui eu tenho o meu conjunto A. E quem é o conjunto B? Que ele já diz na própria questão. É 2, 4, 6 e 8. 2, 4, 6 e 8. E ele pede para você fazer A interseção B. O que significa isso? Ele quer saber quais elementos de A que também estão dentro do conjunto B. Vamos ver? O 0 está no B? Não está. O 1 aqui está no B? Também não. O 2 está? O 2 está. O 2 está nos dois conjuntos. O 3 está nos dois conjuntos? Não. O 4 está? Olha o 4 aqui. O 4 está. O 5 está nos dois conjuntos? Também não. Então, A interseção B é o conjunto de 2 e 4. Alternativa letra D. Nesse caso, ele cobrou interseção. Mas eu creio que também ele poderia cobrar a união. E ficaria dessa forma. E aí, a união é só você unir tanto os números do conjunto A como os números do conjunto B. Então, ficaria o que aqui? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, essa seria aí a união, beleza? Questão de número 6, 2026. Vamos lá.
Em um programa de capacitação, 220 servidores participaram de pelo menos um dos cursos oferecidos, podendo ser A, B ou C. Sabe-se que 110 participaram do B, 90 do C, 50 de A e B, 40 de A e C, 30 de B e C e 20 participaram dos 3 cursos. O número de servidores que participaram exclusivamente do curso A é D. Então vamos lá. Primeiro, que conteúdo é esse? Conjuntos. Também. Então, como que eu vou organizar essas informações? Eu vou usar o meu famoso diagrama de Venn. Então eu vou separar aqui. Aqui vai ser o curso A, beleza? Aqui o curso B. E aqui eu vou colocar o curso C. Como que eu começo a distribuir essas informações? Eu sempre vou começar do miolo, naquilo que está em todos os conjuntos, que é o quê? São essas 20 pessoas. Essas 20 pessoas participaram dos 3 cursos. Então, ela vai estar onde? Aqui, ó, 20. Logo acima, eu tenho 30 pessoas que participaram de B e C. Se 30 participaram de B e C e já tem esses 20 aqui, eu vou colocar apenas o 10. Beleza? Que aí dá os 30. Acima, eu tenho que 40 pessoas participaram de A e de C. Se 40 pessoas participaram de A e C e já tem esse 20 aqui, que está nos dois, então aqui vai ficar apenas 20. 20, 20, 40. Beleza? Ele me falou acima que 50 pessoas participaram de A e de B. Se 50 pessoas participaram de A e B e já tem esses 20 aqui, para dar 50, 30. Beleza? Acima, 90 pessoas participaram do C. 90. Só que aqui eu já tenho 50, ó. 20, 20, 20, 10. Já tenho 50 aqui. Se são 90 o total, 40 aqui. Veja, 40 mais 40, 80 mais 10, 90. Acima eu tenho que 110 pessoas participaram do curso B. Aqui seria 110. Só que eu já tenho esse 30, já tenho 20, já tenho 10. 110 menos esses números que já estão aqui, vai dar o que? 50. Beleza? Porque 110 menos 60, né? 30 mais 20, 50 mais 10, 60. Vai dar exatamente esse valor. Agora, como eu vou saber quanto que tem aqui dentro? Eu vou olhar lá para o meu enunciado. Eu sei que o total de servidores é o quê? 220. Eu vou ter que subtrair pela quantidade de servidores que eu já coloquei aqui no meu diagrama, para eu ver quanto que está faltando. A quantidade que está faltando será a quantidade de servidor que fez apenas, exclusivamente o curso A. Então, vamos lá, somando aqui, ó, 50, 60, né? E 170. Vou fazer a subtração. 220 menos 170, 50. Logo, a quantidade de pessoas que fizeram apenas o curso A é 50, letra C. Questão número 7, vamos lá. Um capital de R$2.000 é aplicado por 2 meses a taxa de 2% ao mês. Comparando os regimes de juros simples e compostos, o montante ao final do período será... Vamos ler aqui, ó, vamos entender. Primeiro ele falou que R$2.000 vai ser aplicado a juros simples e compostos durante 2 meses. A letra A diz o seguinte, que ao final do período vai ser maior nos juros simples. Jamais. Por quê? Porque nos juros simples aumenta a mesma quantia todo mês e nos compostos aumenta juros sobre juros. Então nos compostos aumenta mais. Nunca vai ser maior nos simples. Então aqui ó, já está errado. Vai ser igual nos 2 períodos? Não. Porque como eu acabei de falar, nos juros simples aumenta sempre o mesmo valor. Nos juros compostos, não. Errado. Vai ser menor no regime de composto? Não, né, gente? O composto é juros sobre juros, não tem como. Nosso gabarito é exatamente a letra D. Vai ser maior no regime de juros compostos. Mas vamos supor que você não teve essa compreensão na hora da prova e você precisou fazer o cálculo. Ou vamos supor que venha uma questão que você precise resolver. Então, vamos lá. Eu tenho aqui de um lado juros simples. E do outro lado eu vou colocar aqui os juros compostos. Eu tenho fórmula para resolver isso? Tenho, nas duas. No regime de juros simples, a minha fórmula é J igual a C vezes I vezes T. E no regime de juros compostos, eu tenho M, que é o meu montante, capital, 1 mais I elevado ao T. O que são essas letras, professor? Vamos lá, definir o que é cada uma. O J é o meu juros, beleza? Bem intuitivo. O C é o capital, é aquele valor que eu vou investir. O I é a minha taxa. Nossa, professor, por que eu não chamo a taxa de T para facilitar? Porque T é o tempo.
Tempo. E o M lá nos juros compostos é o quê? Montante. Dito isso, agora eu posso resolver a minha questão. Eu não posso confundir o que é cada coisa. Então, lá no juros simples, ó, vamos ver. J, capital de quanto? Capital de R$2.000. Então, ó, 2.000. A taxa, 2%. Eu posso colocar como 0,02 para facilitar meu cálculo. E o período, 2 meses. Calculando isso aí, 2.000 vezes 0,02 vezes 2, obtenho 80. Logo, se ele investiu R$2.000 e os juros foi de R$80 em regime de juros simples, ao final ele vai ter 2.080, beleza? Reais. E nos juros compostos, vamos lá ver qual vai ser o montante. O capital já sei que é de R$2.000 e a taxa é de 2%, então 0,02 elevado ao tempo, que é 2, beleza? Continuando aqui, R$2.000, 1 mais 0,02, então 1,02 elevado a 2. R$2.000. O que é isso aqui, ó? Como que eu resolvo essa partezinha aqui? Ele está elevado ao quadrado. Isso aí eu vou fazer 1,02 vezes 1,02, beleza? 1,02 vezes 1,02 vai ser 1,0404, beleza? Então coloco aqui na minha resposta, vezes 1,0404. O montante aqui, opa, deixa eu melhorar, 2.000 vezes 1,0404 vai ser 2.080,80. Beleza? Olha só a diferença. 2.080 para 2.080, ou seja, é maior onde? Nos juros compostos. O meu montante é maior. Acabei estava certinho, letra D. Questão de número 8. Um produto que custava R$800 sofreu um aumento de 25%. Sobre o valor reajustado foi concedido um desconto de 10%. O preço final do produto após essas duas alterações sucessivas é... Então, olha só, que conteúdo é esse? Porcentagem. Beleza? Aqui nessa questão eu tenho dois momentos. No primeiro momento, o produto passou por uma alteração, que é o quê? Um aumento de 25%. Ele é R$800 e passou por uma alteração de 25%. 25% eu posso reescrever como 0,25. Por quê? Porque é a mesma coisa que 25 dividido por 100. Beleza? Dá 0,25. Ah, professor, e se fosse 19%? Mesma coisa. 19% você poderia reescrever como 0,19. Se fosse 4%, poderia reescrever como 0,04. Beleza? Dessa forma. No caso aqui, eu estou falando de 25%. Então, eu vou colocar 0,25 e vou fazer aqui a minha multiplicação para saber quanto que aumentou. Então, 5 vezes 0, 0, 0, 40, né? Depois eu vou multiplicar o 2, 16, e eu somo tudo. Como aqui na minha questão eu tenho duas casas após a vírgula, aqui também eu vou colocar duas casas após a vírgula. Logo, o produto que custava R$800 teve um acréscimo de 200 e passou a custar quanto? R$1.000. Beleza? Primeiro passo. Depois o valor foi reajustado e concedido um desconto de 10%. Esse valor de R$1.000 sofreu um desconto de 10%. Eu já sei que é R$100, mas vamos supor que você não calculou isso de cabeça, então vamos para o segundo momento, que é o desconto agora. Então, o valor é R$1.000 e sofreu um desconto de 10%, ou seja, 0,10. E eu vou multiplicar. Depois 0,001 e eu somo tudo aqui. Opa! Quantas casas eu tenho após a vírgula? Eu tenho duas casas, então eu tenho duas casas aqui no meu resultado. Beleza? Logo, se o produto custava R$1.000 e teve um desconto de R$100, então ele passou a custar quanto agora? R$900. Ou seja, meu gabarito é a letra C. Questão 9 na tela, Prefeitura do Valparaíso 2026. Vamos lá. Observe a tabela a seguir. Tem as horas de estudo e a frequência com que eles estudaram. Os dados apresentados representam o número de horas de estudo semanal de um grupo de estudante. A mediana do número de horas de estudo semanal desse grupo é... Lembrando, gente, que o que é mediana? Vamos colocar aqui do lado para você não esquecer. Mediana é o valor central. Então, coloca aí, valor central. Como que eu vou identificar o meu valor central aqui?
As horas de estudo, 2 horas. Eles estudaram 2 horas com que frequência? 3 vezes. Então eu coloco 1, 2, 3. 4 horas, eles estudaram com que frequência? 5. Então 1, 2, 3, 4, 5. 6 horas, 4 vezes. E 8 horas eles estudaram 2 vezes. Beleza? Agora eu tenho que ver qual é o meu valor do meio, ou seja, o meu valor central. Então, ó, eu vou eliminando aqui as laterais para ver que número que eu vou encontrar no meio. Opa, cheguei num número aqui. Eu já sei que o meu resultado vai ser 4. Gabarito número 4. Por quê? Vamos supor que aqui fosse diferente, fosse 4 e 6. O que eu faria? 4 mais 6 dividiria por 2 e acharia a minha mediana. Como aqui é 4, eu não preciso fazer essa divisão, porque 4 mais 4 vai dar 8 e dividido por 2 vai dar o próprio 4. Beleza? Agora, para a prova, eu creio que eles também podem cobrar moda e média. Que são conteúdos que andam juntos. Que conteúdo é esse que a gente esqueceu de sinalizar aqui? Estatística, tá? Tanto para nível médio como para nível superior eles costumam cobrar. Lembrando que moda é o que? É o valor mais frequente. Opa. Frequente. E o que é média? É a soma dividido pela quantidade. No caso aqui, a minha moda seria qual? A minha moda seria, sem dúvida nenhuma, o próprio 4, porque o 4 se repete 5 vezes. A minha média eu teria que somar todos esses números e dividir pela quantidade. Beleza? Aqui é a minha dica, minha aposta para a prova. 10ª questão, também de 2025. Ela diz o seguinte: o 8º termo da sequência 1, 9, 25, 57 é. Ou seja, ele quer o 8º termo seguindo essa lógica dessa sequência aqui. Bom, isso aqui é que conteúdo? Sequência numérica. Beleza? Então, para a gente iniciar uma questão dessa, vamos colocar aqui primeiramente a ordem que ele já me deu. São quantos termos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 8º que ele quer que eu descubra. Ele já me iniciou falando que começa com 1, depois 9, depois 25 e depois 57. Eu tenho que descobrir qual é a lógica de um número para o outro para eu saber continuar aqui até chegar no 8º. Bom, vamos pensar o seguinte. Do 1 para o 9 aumentaram quantos aqui? Primeiro aumentou 8. Do 9 para o 25 aumentou quanto? 16. Do 25 para o 57 aumentou quanto? 32. Opa, está aumentando o quê? O dobro. Começou em 8, depois 16, depois 32. Então, agora falta aumentar 64, que será o próximo aqui. Então, vamos lá. 57 mais 64. 121. O próximo que eu vou aumentar, se aumentou 8, 16, 32, 64. 64 mais 64 dá 128. Então, vamos acrescentar 128 a 121. 249. Agora vamos aumentar o dobro novamente. Se eu aumentei 128, o dobro é 256. Então, 256 mais 249 dá o quê? 505. Aumentando agora o dobro de 256 é o que, gente? 512. Agora tem o meu resultado final. É exatamente 1017, letra C. O gabarito é esse. Chegamos na nossa última questão de 2025, Câmara de Morrinhos. Vamos lá. Uma pessoa se serviu de 430 gramas de comida em um restaurante self-service e pagou R$ 25,80. Qual o valor que o restaurante cobra por quilo? Bom, primeira coisa, que conteúdo é esse? Regra de 3, está lá no seu edital. No caso aqui é regra de 3 simples, muito comum nas questões da banca. Primeiro passo é escrever as informações que a questão já me deu. Opa! Eu vou colocar de um lado as gramas e do outro lado o valor que eu pago nisso. Então, 430 gramas custa quanto? R$ 25,80 de acordo com o enunciado. Só que ele quer que a gente calcule o valor do quilo. Bom, se ele quer o quilo, quantas gramas tem o quilo, gente? Isso, eu ouvi daqui, 1000 gramas.
Isso aqui vai ser o nosso x da questão. Em alguns lugares chamam regra de 3, regra do x, ou até mesmo o cruz credo, que é multiplicar o número de cima pelo de baixo e o de baixo pelo de cima. X vezes 430 é 430x. 1000 vezes 25,80. 1000 vezes 25,80. Aqui desse lado não tem o que fazer. 430 vezes x é 430x, eu vou repetir por enquanto. Agora aqui, como é que eu multiplico esse 1000? Eu vou olhar primeiro a quantidade de zero que eu tenho. 1, 2, 3. Se eu tenho 3 zeros, eu vou andar com a vírgula 3 casas. Então, 1, 2, 3. Beleza? Logo, 1000 vezes 25,80 vai dar 25.800. Perfeito. Agora sim, eu vou utilizar o 430. Se o 430 está multiplicando esse x, eu vou passar ele para o outro lado de que forma? Qual o contrário da multiplicação? É a divisão. Logo, ele vai passar dividindo. 430. Já para facilitar aqui, eu vou cortar os zeros. Beleza? E vou fazer o quê? 2.580 dividido por 43. Então, vamos lá. 2.580 dividido por 43. Quanto que dá isso? Primeiro aqui eu posso fazer, 5 vezes... Vai dar 215, né? 5 vezes 53, vamos 6. 6 vezes 43 vai dar exatamente 258. 258 menos 258, né? Vai dar zero em tudo. Ah, professor, mas você não usou esse zero aqui, que também tem que descer. Mas, gente, se eu colocar ele aqui, vai fazer alguma diferença? Não, então eu coloco ele na resposta. Logo, nosso gabarito é a letra E. Bom, gente, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever e também deixar uma sugestão aqui nos comentários para próximos vídeos e também de melhorias aqui para o canal, ok? Até a próxima!